Muito bem. Ainda sobre o jogo, Corinthians e Flamengo, ontem teve lá a apresentação do Felipe Luiz, estava lá o Bruno Braz. O Bruno Braz é o nosso Bruno Braz aqui. Estavam lá o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são os caras do futebol do Flamengo. E temos vídeos deles falando, inclusive do Spindel dando uma cutucada na questão dos títulos brasileiros. Vamos dar uma olhada aí. Só para contribuindo também com a tua pergunta, o Klopp parece que ficou 4 anos sem ganhar na Libertadores. Se eu ficar 4 anos sem ganhar aqui, os caras me dão com aquela câmera na cabeça. É isso. Então, essa que é a verdade. Você é o primeiro a escrever lá. Botar lá. Ficou 4 anos sem ganhar. Depois vem o resultado. Eu nem falei com a cadeira para não ter correlação e ter problema. E para completar, assim, quando se falou do Jorge Jesus, eu acho que desde 1971, que é quando o brasileiro de verdade, tem aquelas coisas lá de antes de 71, aquilo não era campeonato brasileiro, tudo bem. O brasileiro, desde 71, de verdade, foi disputado. É o primeiro treinador estrangeiro que venceu o Campeonato Brasileiro, desde 71, foi o Jorge Jesus. Então, assim, o Flamengo, né, o Marcos, eu, o presidente, ao trazer o Jorge Jesus e ele ser vitorioso, a gente quebrou um paradigma aqui. Tinha muita resistência a treinadores estrangeiros aqui pelos resultados que eles tiveram, e depois se abriu a cabeça para que pudessem buscar soluções também. Tem grandes treinadores brasileiros e grandes treinadores estrangeiros, como acontece com os atletas, como acontece com a gente, funcionários, etc. Mas a gente quebrou, como clube, como instituição, a gente quebrou esse paradigma e hoje isso é uma coisa normal. Mas no início teve muita resistência, até pelos resultados que demoraram um pouquinho a engrenar no início, mas depois foi uma história sensacional. Muito bem, tá aí o Spindel e o Braz falando, Mili. Vou começar com você. Primeiro que o Marcos Braz falou, não, o Klopp não ganhou a Libertadores. Bom, talvez nem ganhe nunca, porque provavelmente não pode disputar na Libertadores. Cometeu ali um ato falho. E o Spindel dá uma cutucada. Aqueles títulos lá antes de 70 e tal. Eu confesso que eu mesmo contesto essa canetada, mas pouco importa a minha opinião. Mas enfim, eles falaram ali, queria que você desse o seu plá. Então, aí a entrevista, a coletiva que estava tão legal, né, com o Felipe Luiz, foi por água abaixo. Porque é isso, aí você vê um monte de executivo falando essas coisas que não fazem nem... Assim, gente, o Klopp nunca ganhou a Libertadores. E ninguém corrigiu, sabe? O que quer dizer isso? Não quer dizer nada, né? Nunca disputou, então nunca ganhou. Tudo bem, foi um ato falho, mas assim, ele já além da música, né, que o Casão citou, que ele cantou aí, outro dia também, ele falou já até esqueci, alguma coisa sobre alguém que foi presidente da Rússia, o Medvedev, ele trocou tudo, né? Trocou todas as informações. Isso. Lembra disso? Estamos negociando com o ex-presidente da Rússia, e não era não exatamente, né? Exato. Então, assim, se não fosse realmente muito trágico, seria só engraçado. Posso falar uma coisa sobre isso? Posso. Eu vou passar a bola para você só para ressaltar, independentemente dos títulos serem títulos ou não, tratar os títulos pré-71 como aquelas coisas lá também é um certo... Sim, tá certo despeito, né? Um negócio meio triste. Mas diga lá, Casão. Aliás, Casão, assim, fala o que você fala e já emenda na relíquia, por favor. Tá. Então, assim, aqueles títulos lá que ele falou, ganharam Pelé, Tostão, Dirceu Lopes, Jairzinho, Paulo César Caju, Gerson, Ademir da Guia, só para citar alguns, né, daqueles títulos lá. E ele tem que estudar melhor, porque o Filpo Nunes era um treinador argentino, se eu não me engano, estrangeiro, que ganhou muito com o Palmeiras, porque ele foi o treinador da primeira academia do Palmeiras, lá nos anos 60. Era o Filpo Nunes, treinador estrangeiro. O Otto Glória era treinador estrangeiro, com a Portuguesa. E teve vários outros, tantos treinadores estrangeiros no passado, de grandes nomes, inclusive no São Paulo, um húngaro, né, que eu não me recordo o nome agora, mas que também era um treinador importante no cenário mundial, que treinaram times no Brasil. Então, não foi o Marcos Braz e esse diretor, eu não sei o nome dele, que revolucionaram
o futebol brasileiro trazendo o Jorge Jesus. Não foi ele, não foram eles. Já tinha acontecido, gente. Já tinha acontecido. E aqueles títulos lá que ele falou assim porque o Flamengo não ganhou nenhum. Se o Flamengo tivesse ganho um, não seria aqueles títulos lá. Bom, vou emendar, né? Vou emendar. Sim, então é o por favor. seguinte, ó, a camisa que eu estou é do Eric Clapton, que eu fui no show domingo, no Allianz Eu Parque. também. Eu fui Maravilhoso, sexta, que baita show. espetacular, puta de um show, maravilhoso. E eu trouxe 3 coisas do Eric Clapton. A primeira é um disco de 77, de estúdio, tá? Que tem grandes clássicos dele aqui. O Slow Hand, esse disco aqui de 1977. Aqui, ó. Dentro, olha que maravilha. Lindo. Olha a abertura, olha dentro do disco, que incrível. Esse disco aqui tem Cocaine, tem Wonderful Tonight, Lay Down Selling. Então tem 3, 4, 5 clássicos do Eric Clapton. E a curiosidade é a seguinte. Sabe por que chama Slow Hand, Tirone e Não. sabe por quê? Por quê? Porque era um apelido do Eric Clapton quando ele tocava no Yardbirds. Era Slow Hand o seu apelido. Olha lá, então ele colocou o apelido dele como o nome desse disco de 1977. Essa era a curiosidade que eu queria falar. Slow Hand era um apelido do Eric Clapton nos anos 60 e é o nome desse disco 77. O outro disco é um disco espetacular, ao vivo, do Japão, de 1980. Cara, foi um... Eu corri atrás... Quando eu vi esse disco na loja, na época, cara, eu babei. Só tinha ele. E eu comprei de novo porque o meu disco tinha sumido. Esse aqui, ó. Eric Clapton, ao vivo no Japão. Esse é demais. Just All Night. Aqui, ó. Olha que capa, cara. Emblemática. Muito legal. O Deus da guitarra com a guitarra. Inclusive, só para deixar registrado que nos anos 60 picharam no muro em Londres Clapton is God. E tem uma foto icônica com uma velhinha passando e um cachorro fazendo xixi exatamente onde está escrito Clapton is God. Esse disco aqui, ó. Maravilhoso. Bom, tem todos... É um disco de blues. É um disco... 99%, 95% desse disco é blues, mas tem os grandes clássicos que tem naquele disco ali no Slow Hand. E a terceira parte que eu quero mostrar, porque é uma coisa muito pessoal e muito importante na minha vida, é essa biografia aqui do Eric Clapton, que saiu em 2007. Essa biografia aqui aconteceu o seguinte: eu fui internado em setembro de 2007, né? Fiquei 1 ano internado. Quando chegou em dezembro 2007, eu ia passar o Natal internado, não ia poder ver ninguém, eu não podia ver ninguém. Era a primeira vez na minha vida que eu estava trancado e sabendo que tudo estava acontecendo lá fora, festas e tudo mais, e eu ali, depressivo, revoltado, desanimado com o tratamento, e teve o amigo secreto. E uma menina, bailarina, inclusive, que estava se tratando de anorexia e também drogas, ela tirou o meu nome e ela me deu esse livro aqui de presente do Eric Clapton, a biografia do Eric Clapton. Eu peguei, eu li, antes de chegar no fim do ano eu já tinha lido. E quando chegou no fim do ano, meu estado de espírito era outro. Por quê? Esse cara aqui ficou internado, ele se internou por causa de álcool. O álcool foi o último, na realidade. Primeiro ele se internou por causa de heroína, depois ele se internou por causa de cocaína, depois ele se internou por causa de álcool. O filho dele, o Connor, com 5 anos de idade, caiu do 53º andar num prédio em Nova York, no dia que ele estava indo lá visitá-lo para sair com ele, porque ele era separado. Ele foi de Londres para Nova York para encontrar o filho dele. Ele estava indo para o encontro. Quando ele chegou lá, ele viu uma multidão. O filho dele tinha caído do 53º andar. E ele não recaiu. Não recaiu. Ficou seguro, continuou a vida dele, fez aquele clássico Tears in Heaven, né? Yes. Que é em homenagem ao filho dele. Então eu pensei assim, porra, se esse cara se recuperou da heroína, da cocaína,
do álcool e da trágica morte do filho dele, do que eu estou reclamando? Eu pensei lá dentro da clínica, né? Eu não posso reclamar de nada. Eu tenho que ir para frente e tentar me recuperar. E foi o maior impulso que eu tive foi ter ganho esse livro e ter lido esse livro. E para completar, ele construiu uma clínica de recuperação para dependentes químicos que chama Crossroad, que é o nome da música do Robert Johnson, lá dos anos 30, né? Chama Crossroad, e o festival Crossroad Guitar Festival, que a arrecadação era toda para financiar e ajudar a recuperação dos dependentes químicos nessa clínica Crossroad. Então, apesar das polêmicas de frase racista e negacionismo com a vacina, ele tem um histórico pessoal que, cara, para quem tem o mesmo problema, para mim a porta se abriu quando eu li esse livro. Então, é uma homenagem que eu faço ao Eric Clapton, não só porque eu fui assisti-lo no domingo, mas ir assistir no domingo me trouxe todas essas lembranças que eu tinha, que estavam meio esquecidas, toda a emoção, toda a magia de eu estar lá sentado, vendo o cara tocar, cantar e tudo mais, sabendo que ele me ajudou, mas ele não sabe disso, como é o título do meu livro. Porque o primeiro show que eu vi do Eric Clapton, eu não tinha nem sido internado ainda. Eu ainda estava na loucura. Fui ver o show do Eric Clapton na loucura. E agora eu fui ver o show do Eric Clapton depois que ele me ajudou a recuperar. Então essa é a minha relíquia do rock. Maravilhosa.